Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília! Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta segunda-feira, dia 8 de julho. Vamos falar tudo sobre o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. A Bezinha, onde o Marília Atlético Clube está situado, MAC que jogou no último sábado lá em São José dos Campos contra o Joseense na abertura da segunda fase e empatou pelo placar de 1-1. Vamos falar tudo sobre essa partida, vamos mostrar os gols, o pênalti que o Alves Celeste perdeu quando o jogo ainda estava em 0-0. Vamos falar também dos outros grupos, a largada também das outras chaves dessa Bezinha. Temos entrevistados hoje, né? Temos o técnico Ricardo Costa, atacante Lucas Souza, também o Eric Bessa e meu amigo convidado aqui, J.R. Silva, José Roberto Silva, repórter da Rádio 950, veio hoje gentilmente atendendo o nosso pedido aqui para bater um papo com a gente, até porque ele é setorista do Alves Celeste, também acompanha o dia a dia do MAC, assim como eu, e por isso o chamei aqui para bater um papo, para a gente falar só da 4ª Divisão. Sei que o Brasil foi campeão da Copa América, que a Copa do Brasil vai voltar, que o Brasileirão também, mas hoje o programa é especial apenas para falarmos de 4ª Divisão, onde o MAC está situado. Primeiramente, dou então meu boa noite ao nosso amigo José Roberto Silva. Jota, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, obrigado. Para mim, com motivo de alegria, né? Na última quarta-feira estive por aqui, falei para o Ronaldo, quero ter a oportunidade de... Tá lá no Rio de Janeiro. Opa. Puxa vida, eu passei o microfone. Estou tão acostumado com o microfone, coisas da vida. Dizendo que para mim é uma alegria poder voltar aqui. Na quarta-feira estive nas suas férias, né, nos seus dias aí de férias, e até citava para o Ronaldo, quero ter a oportunidade de estar junto com o Jorge. Hoje estamos juntos aqui para falar dessa Bezinha, para falar de Marília Atlético Clube, enfim, falar daquilo que a gente acompanha no dia a dia, Jorge. Quem já está acompanhando você e, é claro, nós aqui também, é o nosso amigo Wilson Gino, está falando, abração, Jotinha. Obrigado aqui, o Edmar Rogério da Costa, auxiliar técnico do técnico Ricardo Costa. A gente vai falar muito sobre essa partida, ô Jota, porque eu não sei de você já acompanha o MAC também, não pegou os primeiros jogos ainda, mas eu até estava conversando com o técnico Ricardo Costa agora à tarde, a gente daqui a pouco vai aprofundar essa questão. Na minha visão, foi o melhor jogo que o MAC fez até agora no campeonato. Eu não sei se você concorda, né, se você tem uma opinião, porque por mais que o placar tenha acabado em 1-1, acho que no primeiro tempo o MAC dominou o jogo, não teve tantas oportunidades, mas parecia que estava jogando no Bento de Abreu e o Joseense fora. E aí no segundo tempo, continuou indo para cima, o jogo foi muito aberto na segunda etapa, com chance dos dois lados, o Marília 3 bolas na trave, o Joseense também uma antes do gol. Então assim, o jogo foi muito bom, eu gostei demais da partida. E na minha modesta opinião, acho que foi o melhor jogo que o MAC fez até então. Porque o 10-1 contra o Elo Sport foi o jogo de um time só, né? Com um adversário um pouquinho mais qualificado, também não é um dos favoritos, mas eu acho que o MAC teve uma boa apresentação. Não sei se você concorda, o que você viu dessa partida, Jota? Não, eu concordo plenamente, né? Eu até comentava, né, com o Lima durante a transmissão do jogo, justamente sobre isso. O Marília foi sóbrio, né? O Marília jogou de forma consciente, sabendo, né, do que estava fazendo dentro de campo. Teve um adversário, se não é dos mais brilhantes, ou se não foi dos mais brilhantes até a fase de classificação, mas é a tal história, toda vez que o time joga em casa, ele sempre se impõe, e os 30 primeiros minutos do Marília, o MAC, não vou dizer que deitei e rolou, mas só que trabalhou de uma forma consciente. Eu até destacava, né, o sistema defensivo do Marília, que veio muito firme para o jogo, não dando espaço, né, principalmente para o Wilson e o William, né, os jogadores ali de frente da equipe do Joseense, eles não tiveram oportunidade. Até antes da escalação do Marília, antes da confirmação do que iria para campo, o técnico Ricardo Costa falava da rapidez
dessa equipe. Então o Marília tirou os espaços, jogou com uma linha mais adiantada, justamente para quê? Para não dar essa chance de contra-ataque. E eu até destacava, né, a seriedade, né? Apesar que a gente não precisa nem falar desse assunto seriedade, mas a defesa do Marília sempre joga de forma séria. E um detalhe, o Mima marcou um jogador importante da equipe do Joseense. O Mima é aquilo, né? Ele não é aquele jogador que aparece demais, mas só que tecnicamente, taticamente, dentro daquilo que é a proposta do Marília jogar, do que é ele fazer pelo setor direito, ele anulou não só o jogador de frente que trabalhava como o ponta, né, que hoje não existe ponta, mas é o cara que tinha a função de trabalhar pela esquerda. O Mima anulou as descidas do lateral. Um destaque também para a participação do Herbert, que teve muito bem no jogo. Ele teve algumas partidas aí que andou entregando muita bola errada, tal. A gente até criticava, né? Não no sentido de tirar o mérito, tirar o brilhantismo do jogador. E pelo outro lado, tinha justamente quem? Tinha o Brunão, que saiu um pouquinho mais, não dava oportunidade, bolas pelo alto. O próprio jogador Rafael também não deu chance. Então, os primeiros 30 minutos do Marília mostrava que o Marília poderia fazer um gol a qualquer momento. Bom, a gente vai falar muito sobre a partida, vai especificar destrinchar um pouco mais o que foi o jogo contra o Joseense, mas nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre os jogos dessa primeira rodada da segunda fase, né? Destacar cada grupo. Grupo 7, Itapirense e Catanduva, o Catanduva Futebol Clube ficaram no 0-0. E o Vossen, que estava no grupo do Marília, jogou em casa, em Assis, no domingo pela manhã e perdeu para o Fernandópolis, que foi líder do grupo 1, pelo placar de 2-1, né? Então você tem aí Fernandópolis com 3 pontos, Itapirense e Catanduva com 1, o Vossen não venceu. Pelo grupo 8, outro time da chave do Marília que perdeu, o Assisense, jogando em casa no sábado à tarde, perdeu para o Andradina, também do grupo 1 Andradina, placar de 2-0. E um outro resultado, talvez nem tão surpreendente assim, até pelo um pouco mais de tradição, o Independente de Limeira bateu a Francana pelo placar de 1-0. No grupo 9, o Mauá e o 15 de Jaú ficaram no 0-0. O Amparo venceu o Itararé, que também estava no grupo do MAC, terminou na segunda colocação. O Itararé também perdeu, ou seja, dos times que avançaram do grupo do Marília, só o MAC não perdeu. O MAC foi o único que somou um ponto. Os outros 3 acabaram sendo derrotados, sendo que 2 deles, no caso os 2 times de Assis, perderam em casa na estreia da segunda fase. E como eu disse, no grupo do MAC, Joseense e Marília 1-1, o Guarulhos venceu o Rio Branco de Americana também, 2-1, jogando em Guarulhos, mostra que o Guarulhos, até mesmo esse Joseense, não será uma galinha morta como a gente talvez via num grupo ainda na primeira fase, né? E para completarmos, tivemos o time aqui da região, o Tupã vencendo o União Suzano por 3-0. Depois até do jogo eu vi uma matéria, Jota, não sei se você viu também, que o Tupã acabou, aliás, o time do União Suzano, após a partida, os jogadores reclamando de salários atrasados, né? Quer dizer, já virou, parece que uma tônica dessa bezinha. A cada infelizmente, né? A cada semana um time aponta esse problema financeiro, né? Isso porque a gente está ainda no início da segunda fase. E um detalhe, essas equipes aí com salários atrasados e chegaram, né? Então isso prova mais uma vez que os jogadores têm sido profissionais ao extremo, enquanto que as diretorias têm, vou usar até um termo baixo, têm sacaneado, né? Porque o cara que trabalha tem que receber. Sim, e completando então desse grupo do Tupã que venceu a União Suzano, a Catanduvense venceu o Paulista de Jundiaí por 1-0. O Paulista também estreou com derrota, um dos favoritos que a gente considera aí para conquistar o acesso. No grupo 12, Matonense e São José 0-0, acho que até aí nenhuma... parece mesmo um grupo mais equilibrado. Na minha concepção, em termos de pouco mais de tradição e talvez de investimento, seja o grupo mais complicado, porque você tem Matonense e São José, que ficaram no 0-0, e o Flamengo de Guarulhos ganhou fora de casa, que foi líder do grupo 6 na primeira fase, venceu o José Bonifácio por 1-0. Avaliando, Jota, em relação àquilo que a gente sempre conversa no dia a dia lá no Bento de Abreu, né? Além do MAC, que não é porque nós estamos na cidade, mas a gente vê o investimento que é feito, né? Sim, estrutura, investimento em contratações. A gente pega aí, por exemplo, né, que a gente enumerou Francana, 15 de Jaú, quem mais aqui? Rio Branco de Americana,
Paulista de Jundiaí, São José ao lado do MAC, esses 6 como os principais candidatos a brigarem pelas 2 vagas de acesso. Mas obviamente que tem um pessoal aí que aparentemente não tem tanta visibilidade até em termos de tradição, mas tem conquistado alguns feitos importantes, como por exemplo o Flamengo de Guarulhos, né, que é um time que nunca jogou a 1 do Paulistão, mas já esteve na Série A2. Quem também surpreendeu, o Independente de Limeira também é um time que já esteve também, quase chegou ao Paulistão, é um outro time já mais tradicional no interior. O Fernandópolis, que já esteve na Série A3 recentemente, depois caiu, líder do seu grupo na primeira fase, já estreou com vitória como visitante. Então com certeza vai aparecer alguma surpresa. A gente citou aqueles 6, né? No caso Francana, Rio Branco, 15 de Jaú, Marília, Paulista de Jundiaí. São as equipes São que José. já tiveram, inclusive, em primeira divisão, né? Então tem, não só nome, né? Mas formaram um elenco, tanto é verdade que sim, na fase de classificação foram as equipes que... sobraram também, né? A maioria delas sobraram, né? Talvez não São José, mas os outros sobraram, né? Tem um detalhe, né, Jorge? A gente sempre comentava a esse respeito, não sabia do que se passou em relação aos outros grupos, né? Porque a gente mais focado aqui no Marília, então era a hora de saber realmente se essas equipes tinham poderio, têm poderio, ou pegaram equipes aí que, na verdade, não tinham uma qualificação. Mas não, eu penso de forma diferente, até porque, mesmo em se tratando de ter jogado mais em relação ao grupo do Marília, a pontuação dessas equipes aí que acabaram perdendo aí nessa primeira rodada tiveram sempre acima dos 17 e 18 pontos, né? E outra coisa que me chamou a atenção, Jota, não teve nenhum time que venceu o jogo por mais de um gol de diferença. Acho que isso mostra também a melhora na qualidade técnica daquelas equipes que permaneceram, né? Obviamente que tem ainda muita segunda fase pela frente, mas eu acho que é um pouco sintomático isso, né? Só o Andradina venceu por 2-0 o Assisense fora de casa. E o Tupã, vamos lá, o Tupã também fez 3-0 no União Suzano. Mas eu esperava outros resultados, né? mais contundentes. Apesar que a competição iniciou com 41 agremiações, hoje estamos com 24, né? Pouco mais da metade. Tem muita gente ainda, né, na competição. Acredito que essa peneira maior, em termos de qualidade, nós teremos a partir da terceira fase. E para quem não sabe, né, a segunda fase são 6 grupos de 4 equipes. Dentro dos grupos, os times jogam em turno e retorno. Os 2 primeiros colocados avançam diretamente para a terceira fase e também os 4 melhores terceiros colocados. Ou seja, Jota, de 24 vão classificar 16. Só 8 não vão passar. Ainda é um número muito grande. Com o que faz com as equipes como Francana, que a gente citou, São José, Rio Branco, mesmo que tropecem aqui e ali, dificilmente não vão se classificar pelo menos na terceira colocação, né? A chance, né, de se passar é muito grande. Até, não sei, assim, nos meus cálculos, né, eu penso que de 10 até 11 pontos a equipe consegue a classificação direto, né, sendo o primeiro ou segundo, e o terceiro colocado pode estar nessa faixa aí dos 9, se o grupo deslanchar, até 11 pontos, deve ganhar uma vaga para a terceira fase, Jorge. Exatamente. Só aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui. O Wagner Inácio está dizendo boa noite, Marília. O Wagner Poçamai, vamos subir, MAC, abraço de São Paulo, está acompanhando. Muita gente nos acompanhando fora da cidade de Marília, através do Facebook, a gente agradece. Nosso amigo Noé Cardoso do Sá, boa Noé. Noé é fanático, maquiano doente. Então, obrigado aqui pela audiência. O Vinícius Ferreira também está nos acompanhando aqui. Pessoal, fique à vontade para se manifestar aqui via redes sociais, peça o seu abraço, que a gente vai ao longo do programa passando todas essas mensagens aqui de muito apoio, de muito carinho. Hoje, como eu disse, programa só para falarmos de 4ª divisão e de Marília Atlético Clube. No próximo bloco a gente vai mostrar os gols do empate, também o pênalti perdido pelo atacante Eric Bessa. Temos entrevistas com o técnico Ricardo Costa, também com o Eric Besta e o Lucas Souza, e é claro, temos as informações do dia, né? A preparação do MAC para o jogo da próxima sexta-feira, já às 8 da noite, contra o Guarulhos, no Bento de Abreu. Guarulhos que venceu o Rio Branco na estreia. E se encaminhando para esse final de bloco, Jota, eu acho que assim, né? O torcedor do Marília
que costuma bater no peito, dizendo que é uma das maiores torcidas do interior, acho que já passou da hora de começar a realmente mostrar para todo mundo que é uma líder de torcida, porque até agora tivemos públicos menores de 1.000 pagantes, né? Então acho que já está na hora de só comparecer. Só na estreia em Marília, né, que o público passou de 1.000, né? Sim, só na estreia, exatamente. Quer dizer, depois veio caindo, né? Veio caindo a cada rodada, né? Obviamente que a gente sabe que é uma quarta divisão, até mesmo o nível técnico dos adversários na primeira fase era ruim, mas o 15 de Jaú está aí para mostrar que o torcedor está querendo abraçar o time, né? Um detalhe, na primeira fase com 5.000 pagantes a média do clube, né? Uma média que muitos clubes aí de Série B até não conseguem, para ser sincero, Sim. né? Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é a hora do cara que se desgostar do Marília prestigiar, até porque não adianta ficar discutindo, é a Bzinha, é a quarta divisão, é o sub-23, não interessa. O prato que nós temos é esse, então temos que valorizar o prato que nós temos. Se é a pretensão, se é o gosto do torcedor de Marília disputar outras divisões, pensando em A3, A2, A1, num futuro que a gente espera que não seja que não tenha que esperar muito até chegar esse momento, tem que apoiar agora, né? Porque a chance do Marília é muito grande, pelo que eu sinto, né, e você também que acompanha no dia a dia, porque o trabalho é muito sério, os jogadores foram contratados, então é a hora do torcedor realmente dar a mão, né? Afinal de contas, Sim. O Marília precisa agora, né? Depois que chegar, daí não adianta aparecer na final lá, né? Tá certo. Vamos para o intervalo comercial. Só antes mandar um abraço para o Milton Vieira, o Amendoim. Encontrei com ele esses dias na rua. Amendoim, 2-0 para nós contra o Guarulhos. Obrigado pela audiência. O Di Modenese também. Jurandir Santos, MAC Eterna Paixão, juntos com o MAC. Obrigado a todos aí. O Wilson Miranda também nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta do intervalo comercial para falarmos sobre o empate de 1-1 contra o Joseense. Segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, para falarmos hoje apenas do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, e nesse bloco agora falaremos somente do jogo MAC e Joseense. Daqui a pouco também com os gols, assim que o pessoal estiver na agulha aí, só nos avisar em relação a esses lances para a gente falar. Mas antes de iniciarmos o assunto, mandar os abraços aqui para o Anderson Mosquete, para o Tonho Ribeiro, está dizendo: eu queria ver o atacante Dorival a jogar. Realmente o Dorival tem uma torcida bem interessante nas redes sociais, mas eu acho que está cada vez mais difícil de ele ter espaço aí, viu, Tonho? Nivaldo de Souza também nos acompanhando. O fato é que o Marília está com muitos atacantes no elenco e eu acho que, acredito eu, que o Dorival não seja uma das prioridades de momento do técnico Ricardo Costa. Bom, vamos para o jogo. Então, antes da gente mostrar os melhores momentos, Jota, eu falava até no bloco anterior, você também citou um pouco a respeito da partida. Eu achei que foi o melhor jogo do MAC até agora nesse Campeonato Paulista da 4ª Divisão. A gente está vendo aí os lances, o pênalti do Eric Bessas com 18 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 lá no estádio Martins Pereira, que o gramado não estava muito bom não, viu, Jota? O próprio Ricardo Costa revelou que o gramado não estava bom lá não. Aí o Bessa bateu, o goleiro acabou acertando o canto, fez a defesa, aí no rebote ainda tentou a finalização. O pênalti aconteceu, a gente não tem a imagem do pênalti em si, mas foi um pênalti muito claro, que poucos até jogadores do Joseense reclamaram, né? O Ícaro acabou cavando a falta, né? A gente está vendo aí de novo a cobrança do Eric Bessa, que já tinha batido outros 2 pênaltis pelo Marília, né? E tinha convertido. Ele que é o cobrador oficial, daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista com o Eric Bessa, e ele falou assim: olha, não, se tiver um outro pênalti eu vou bater de novo. Quer dizer, ele falou que estudou o goleiro, sabia que o goleiro pulava mais para o outro canto, e ele repetiu o mesmo lado das cobranças das duas outras. Obviamente que se ele estudou o goleiro também estudou o Eric Bessa, né? Eu estava lembrando de um lance, viu, Jorge? No jogo diante do Aerosport, ele bateu no canto esquerdo. No jogo diante do Assisense, que foi o mais recente. Só para a gente destacar o gol aqui, Jota, aí o cruzamento na área, ó, a princípio era uma reclamação de toque de mão do Ebert, que eu acho que também foi, e aí o time do Marília parou, e aí o Wilson acabou fazendo o gol, isso com 18 minutos do segundo tempo. Para mim foi pênalti, sim, esse lance contra o Marília. Foi pênalti, e aí como seguiu a jogada, eu acho que nada a reclamar também, né? Gol legal do Joseense. Não sei se o árbitro também ficou na dúvida, e aí como viu que os jogadores do Marília pararam e o jogador do Joseense fez o gol, acho que ele falou: não, tá o gol aí mesmo, tá tudo certo. Morre a conversa, né? Porque senão vai longe. Ó, vamos ver aí de novo, né? A origem da jogada. Acho que, se eu não me engano, é o Brunão tenta afastar o Ebert, dá um chutão para frente, mas não foi tão forte assim. Aí a continuação da jogada, aí o cruzamento, a bola desvia na defesa do Marília, ó. Aí pelo alto o jogador tenta dar uma bicicleta ali, se eu não me engano, acho que é o William, tenta dar uma bicicleta e bate no braço do Ebert, ela sobra, a zaga do Marília para, e aí o gol... foi o William mesmo, o foi o William, né, que deu uma de bicicleta, e aí a gente vê o gol do Joseense, né, aos 18 minutos do segundo tempo. Só que aí não demorou muito também, o MAC acabou empatando o jogo em uma situação bem curiosa, né? O Lucas Souza havia acabado de entrar, e aí ele recebe essa cobrança aí de lateral, um lateral pela direita, né? Se eu não estou enganado, é o Matheus Mima mesmo fez a cobrança, aí houve um toque do Ícaro, o Ícaro tocou, ele bateu cruzado, né? A bola foi até devagarzinho, né? Indo para a rede, e aí o Marília empatou o jogo aos 24,
Mas foi um jogo muito bom, né, Jota? Você também teve a oportunidade de acompanhar. Como eu até disse no bloco anterior, enquanto a gente pode ir repetindo aí essas imagens, Nicolas, o que eu percebi é que até depois do jogo contra a Santa Cruzense, eu estava aqui, Jota, e eu percebi muito torcedor assim, bravo com o Ricardo Costa. Até alguns falaram, ele é medroso, ele podia ter ido para cima da Santa Cruzense, já estava classificado praticamente em primeiro lugar e abdicou. Eu mesmo naquela situação fiz algumas críticas ao Ricardo, que eu esperava que o time tivesse mais solto, porque já estava classificado praticamente em primeiro lugar, poderia ousar um pouco mais, né? Eu fiz duras críticas aqui, mas em nenhum momento, mesmo quando o MAC não foi mais ousado, o MAC não deixou de atacar. Talvez não teve mais uma qualidade para criar oportunidades, mas sempre foi um time que tomou a iniciativa do jogo, dentro ou fora de casa. E nesse não só tomou a iniciativa do jogo, mas também conseguiu criar chances, que era o que o MAC estava encontrando muitas dificuldades. É um time que toca muito bem a bola, que até consegue chegar no campo de defesa do adversário, mas tem a dificuldade daquele passe final de criar uma oportunidade. No primeiro tempo, o Bessa foi muito acionado pela direita, com o Ícaro, foram os dois melhores jogadores para mim da primeira etapa. Aí no segundo tempo, o Bessa já foi menos acionado, um jogo um pouco mais pelo meio, que foi muito bom por sinal, né? Foi muito bom. Então eu acho assim, o primeiro tempo o MAC dominou, teve só duas chances, né? Uma que o Breno chutou, o goleiro deu uma espalmada mesmo, a queima-roupa, teve a questão do pênalti, e aí no segundo tempo sim, segundo tempo infelizmente a gente não tem os melhores momentos, mas no segundo tempo foi um jogo extremamente aberto, com chances claras dos dois lados, né? Eu acho que se o técnico Ricardo Costa fosse medroso ou algo do tipo, ele empataria o jogo, seguraria o time lá atrás e tudo certo. Mas já não, tem um ponto, tá bom demais. Exatamente, o que não seria ruim, realmente, mas aí ele ganhou um ponto jogando à frente. Exatamente, né? Ele poderia ter perdido o jogo. Também. Como poderia ter ganhado, como eu disse, foi um jogo aberto na segunda etapa, com chances reais dos dois lados. Acho que o MAC teve até um pouquinho a mais. Teve uma bicicleta do Breno, que eu até conversei com ele hoje à tarde, eu falei, Breno do céu, hein? Se aquela bola entra, você estava no gol da rodada do final de semana. Ele falou, rapaz, você viu que coisa? Ele foi, não é só ousado, é que o espaço curto que ele tinha possibilitava fazer o que ele fez. E ele fez a lá Rivaldo, né? Ele dominou com a coxa, né? Ele levantou com o joelho, virou a bicicleta, ela explodiu no travessão. Né? Foi um lance muito rápido, que dó. Não daria chance para o goleiro. Nada, o goleiro ficou e ele estático. surpreendeu a defesa, a zaga adversária também. Ele ficou estático, foi, olha, impressionante. Fora bola na trave do Lucas Prachedes, cabeçada do Brunão, enfim, um festival de oportunidades. A bola do Prachedes, inclusive, eu estava visualizando ali o gol, porque ele chegou decidido mesmo para o lance, ele chegou e bateu, como a gente diz, sem medo de ser feliz, né? Mas acabou não sendo feliz no caso, mas ele foi decidido para arrematar para dentro das redes mesmo. Então, só para finalizar, então, por que eu acho que foi o melhor jogo do MAC até agora nessa Bzinha? Porque pegou um time que não é tão fraco, não é do mesmo nível de investimento do MAC, óbvio, tem jogadores mais jovens no Joseense, inclusive alguns vieram fazer testes aqui no Alves Celeste no começo do ano, como esse atacante William, né, que até, mas algumas pessoas criticaram, esse cara fez teste, como é que não passou, tem 7 gols no campeonato e tudo mais, diferente. Tem o dia também, né, é outra história. É diferente também, né, Jota? Talvez se ele tivesse jogando no Marília, ele não teria feito o 7 que ele fez. Ou talvez nem estaria jogando, né, talvez nem jogando, porque ele é muito jovem ainda. O próprio Ricardo Costa falou sobre isso, ele falou, não é que o jogador é ruim, é que ele ainda era muito jovem. E outra, pelo peso da camisa do Marília, pela obrigação de brigar pelo acesso e pelo investimento que tem, ele falou, Jorge, eu preciso trazer jogadores mais experientes. Foi isso, né? No início da temporada, você tem que ter jogadores já pensando no futuro. Você não pode ter um cara que pode ser. Exatamente. E o Ricardo já tinha em mente jogadores que vieram realmente, o Lima já estava, o Souza também, mas tinha outros nomes, né? Então de repente você vai trazer um cara que pode ser uma promessa, e a essa altura o Marília não estava aí para fazer teste com ninguém, tinha que vir para jogar, né? Sim, exatamente, eu acho que compreensível totalmente, né? O Ricardo veio para montar um time para subir, é um treinador que tem currículo nessa divisão, nas últimas três edições, nas últimas 3 da competição que ele foi treinador, campeão com a Portuguesa Santista em 2016, vice-campeão
em 2017 com o Esporte Clube São Bernardo. E o ano passado foi semifinalista com o São José. Então, quer dizer, ele tem um currículo que não dá para ficar testando o jogador. Para contratar o Ricardo Costa, tem que contratar jogadores do mesmo nível. Né? Até porque também, muitas vezes, Jorge e meus amigos do 4, é o seguinte, existe a tal crítica que fala assim, mas se dá uma carta branca aí para um treinador trazer quem ele quer, não sei, mas eu penso, se você está no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, Grêmio, enfim, nos times aí de ponta do futebol do Brasil, é diferente, tem pessoas lá que trabalham para fazer isso, que já observam há muito tempo, tem os investidores e tudo mais. No caso do Marília, o grande investimento foi o primeiro plano trazer um treinador vencedor. Agora, quem tem que saber com quem tem que se contar é o treinador, como você disse, né? Pelo retrospecto dele, pelo currículo dele, ele já trabalhou nesses 3 anos aí. São jogadores que ele viu com 21, com 22, com 23, enfim, os caras que ele poderia trazer para contar e para ser justamente o sustentáculo dele no campeonato. E não só isso, né, Jota? Eu acho que assim, falar o treinador montou o time inteiro? Não montou o time inteiro. Teve alguns jogadores que se sabia que tinha qualidade, que ele não conhecia, e falou, não, tudo bem, o clube quer esse jogador. Um exemplo já chama-se tem uma Micael. Micael ele não conhecia. Sim. E o Micael chegou discreto e tal, e hoje, eu não vou dizer que titular absoluto só foi o Pelé, né? Mas o Micael é um dos caras ali que, na minha opinião, ele depois que passou a jogar um pouco mais à frente, ele mudou totalmente o jeito do Marília Atlético Clube. Tem alguns jogadores, por exemplo, o Ebert, né? O Ebert, obviamente, jogou uma Série A2, já jogou com a camisa do Marília, então, assim, também era um pedido da diretoria, que tinha uma proximidade muito grande com alguns membros da diretoria, que ele viesse para o Alvo Celeste. É um jogador, obviamente, que se enquadra no perfil, é o último ano de Bezinha dele, já tem uma experiência de profissional no currículo. Então, assim, o Ebert não foi imposto pela diretoria, mas olha, esse cara tem esse tipo de perfil. E até mesmo salarial e tudo mais. Dá para trazer? Vamos trazer. Na minha opinião... Então, não foi todo mundo que o Ricardo trouxe. Obviamente que ele deu o aval e aceitou algumas situações, sabendo que teria nível. Exatamente, sabia que teria nível. Então, eu acho que é perfeitamente normal. A grande questão é o seguinte, Jota, o MAC tem um elenco forte, vai brigar pelo acesso, não sabemos se irá subir. E eu já falei aqui desde o começo, desde que foi divulgada a fórmula de disputa do campeonato. Na minha visão, o MAC tem obrigação de chegar até as quartas de final. Até as quartas, para mim, é obrigação. Menos que isso já seria bastante frustrante. Né? Lembrando que estamos na segunda fase, ainda há uma terceira fase de grupos, e aí depois da terceira fase... Essa terceira fase melhores. É sorteio, Jorge? Não é. É por posicionamento também. É na quarta fase que vai ter as... eu não me recordo agora se nas quartas de final é sorteio. Eu acho que não é sorteio também, viu, Jota? Eu acho que é por campanha. Tipo, a melhor campanha pega a pior e assim... Acredito eu, não, confesso que eu não sei, mas da terceira fase eu sei que já tem algumas definições aí em relação a colocações. Eu acho que deve ser depois, com 8 equipes, parece-me que vai ser na base do sorteio. Eu também confesso que agora... também é extenso, né? Coisa de louco, né? Mas enfim, eu acho que o MAC fez uma ótima apresentação contra o Joseense. Poderia ter saído com os 3 pontos, poderia ter perdido, como eu disse, foi um jogo aberto, com chance dos dois lados, mas eu gostei muito do futebol, que eu acho que é importante. Mas o importante é o MAC subir, resultado não importa como. Obviamente que todo mundo quer que no final das contas, o que vai valer é se subiu ou não. Mas esse time já estava, a gente comentava muito sobre isso, né, Jota? Pelo nível de investimento, pela qualidade dos jogadores. Estava faltando uma apresentação. Estava faltando algo para falar assim, tá aqui o Marília... vai brigar mesmo para subir. E eu até acompanhando a transmissão, né, eu acompanhei também por Facebook, né, o site da federação que estava transmitindo, inclusive o pessoal de São José dos Campos, eles falaram assim, olha, realmente, pelo que eu vi, o Marília é o melhor time que eu vi jogar até agora. Né? O MAC, então, realmente é um dos favoritos, não é só pela camisa, não, é por tudo que vem envolvido com o elenco, com o treinador contratado. Então, se tem muita expectativa, estava na hora, estava precisando de uma boa apresentação. Acho que teve, infelizmente ela não veio conciliada com o resultado, mas teremos uma segunda fase toda pela frente para o Marília não só jogar bem, mas também conquistar resultados e se classificar para a próxima fase. O Marília depende, é claro, de muitos fatores, e um fator muito importante
é se pagar direito, né? Se valorizar o atleta que tem, porque tem muitas equipes aí, na minha opinião, que passaram para essa segunda fase e, sei lá, se não acontecer o pagamento, né, se não acertar a situação financeira, essas equipes apenas vão participar dessa fase. Eu ainda acho que a gente vai escutar muito essa história ainda, viu, Jota? De time que, como a gente viu agora do União Suzano, classificou em segundo lugar no seu grupo, depois da derrota de 3-0 para o Tupã, os jogadores já vieram a público dizer que os salários estão atrasados. Então, a gente vai continuar acompanhando essa bezinha. Felizmente, o MAC está muito bem nessa questão estrutural e financeira. Antes do último intervalo comercial, só mandar os abraços aqui para o Bruno Pereira nos acompanhando, o Zé Gonçalves, o Namem, meu amigo Gessé Bruno também. O Wilson Gino está dizendo aqui, teve um lance no segundo tempo que a bola bateu no braço do zagueiro do Joseense. Pela nova regra, seria pênalti. Eu confesso que eu não vi esse lance, viu, Gino? Você estava no estádio, obviamente, viu com melhor nitidez, né? A transmissão, a câmera estava muito longe, né? Como a gente pôde ver aí nas imagens da federação, a câmera muito longe do gramado, né? Os jogadores bem pequenininhos, até difícil a identificação. Mas pode ter acontecido sim, mas é aquela situação também, né? Se não foi algo tão assintoso assim, por mais que o juiz possa não ser tão caseiro, ele já deu um pênalti para o time visitante. Se não fosse algo tão gritante assim, dificilmente ele daria um outro pênalti, né? Essa, infelizmente, é a realidade. A gente vai para o último intervalo comercial. Na volta, a gente retorna com entrevistas. Eric Bessa, Lucas Souza e o técnico Ricardo Costa. E a gente vai passar o noticiário do dia, a preparação do MAC, que já começou hoje à tarde, para o jogo de sexta-feira contra o Guarulhos, às 8 da noite, no estádio Bento de Abreu. Segura aí que a gente já volta. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Learte agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Learte, elétrica e iluminação. Também é Learte Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Hoje um programa só para falarmos de Marília Atlético Clube do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Neste último bloco a gente vai trazer algumas entrevistas pós-jogo, até porque agora à tarde conversei com o pessoal do MAC. Antes, mandar os abraços aqui para o Rauli Silva, da torcida organizada Mancha Azul. Boa noite, sexta-feira é nós. Vamos lá, Tigrão. Obrigado, Rauli, pela audiência. Quem está mandando um abraço para você, o JR Silva, é o nosso amigo Elísio Francisco. Manda um abraço para o meu amigo JR. Elísio, em quantos tempos da querida Rádio Dirceu, daqueles velhos tempos, né, Elísio? Realmente, grande palmeirense, diga-se de passagem, né? Obrigado, Elísio, pela audiência. Quem nos acompanha também lá de Bauru é o Hélio Santiago. Agradecendo aí a presença do pessoal aqui pelo Facebook. É claro que você que está em casa também acompanhando nosso programa via net e via live. Pode mandar já o abraço para ele ou quer deixar para o fim? Deixa para o final, que ele gosta do fim. Ah, bom, então. Para segurar ele na audiência. É um cara que tem segura ele na audiência. Letras, né? E é um cara que quase a gente não fala aqui no programa o nome dele. Mas depois o JR vai manter o suspense até o final, né, Jota? Só vou falar que ele gosta de abacate. De abacate, exatamente. E limão também. Tá certo. Vinícius Ferreira nos acompanhando. Bom, vamos com as entrevistas. Primeiro com o atacante Eric Bessa, o Jota, porque o Bessa é bom a Bessa mesmo, né? Perdão do trocadilho. Ele desequilibra, né? Ele é muito bom, ele é uma das lideranças técnicas que o Marília tem em campo. Joga demais, o mano a mano dele é muito bom, é um jogador que é caçado dentro de campo. Perdeu o pênalti, foi o terceiro que ele bateu com a camisa do Marília, os outros dois ele havia feito, dessa vez o goleiro defendeu. E eu bati um papo com ele agora à tarde, perguntei para o Bessa, na hora do pênalti, se ele, na hora ele percebeu uma movimentação diferente do goleiro e resolveu mudar o canto, mas ele falou que estudou o posicionamento do goleiro do Joséense. Vamos acompanhar. Boa noite, Bessa. Boa noite. Sim, eu fui bastante confiante ali, vim treinando frequentemente a minha batida. No vídeo passado, no vídeo da pré-eleição que o Ricardo passou, eu vi o goleiro pulando pro lado contrário, então eu procurei bater no mesmo canto ali que eu bati os outros dois. Ele foi feliz, fez a defesa. Sabemos ali que foi no começo do jogo, se tivesse saído aquele gol de pênalti ali, a história do jogo poderia ter sido outra. Certeza que se nós fizesse aquele gol ali, a gente ia conseguir fazer mais, porque o time do Joséense ia ter que sair pro jogo, né, e ia sobrar bastante espaço e a gente ia conseguir fazer mais gols. Bom, foi um jogo em que o poder ofensivo do Marília criou muitas oportunidades, né, principalmente no segundo tempo. Várias oportunidades de gols, o adversário também teve boas chances no segundo tempo, mas eu queria saber de você, você acha que foi uma melhor ou uma das melhores partidas que o Marília fez até agora nesse campeonato, Bessa? Eu acho que a gente criou bastante, que todo mundo que assistiu o jogo viu, né, a gente teve 4 ou 5 bolas na trave, o goleiro do Joséense fez umas 3 defesas ali cara a cara com o gol. Acho que se nós estivéssemos jogando até agora, acho que a gente não ia conseguir fazer o gol da vitória. Tem dia que a bola realmente não entra, quem é do futebol sabe que acontece dessas coisas, mas fico feliz com o empenho da equipe, não no primeiro tempo, mas sim no segundo, por ter criado bastante chance e não ter dado chance para eles. A única chance que eles chegaram, que eles chutaram de fora da área, acabou a bola entrando ali, mas fico feliz com o empenho de todos, estamos no caminho certo. Manter esse trabalho que vem sendo feito aí, que a gente vai conseguir classificação. Parece que enfim o time deu liga, né, Bessa? Você vê que o time é bem ajustado nos 3 setores do campo, o time está conseguindo criar oportunidades, coisa que em alguns jogos teve algumas dificuldades, tirando o jogo contra o Elo Sport do 10-1, né? Mas parece que agora tem conseguido criar mais oportunidades com esse entrosamento que viria ao longo da competição e com o nível de qualidade do elenco, né? Sim, o time está bastante entrosado, o professor Ricardo está mantendo a equipe que ele vinha colocando nos outros jogos, então a gente está bem entrosado, sabe onde que o companheiro está, né? Foi o que nem você falou, estamos no caminho certo,
procurar sempre estar trabalhando, procurar sempre fazer o que a gente, nos jogos o que a gente vem fazendo no treino, procurar escutar sempre o professor Ricardo, e que ele é um excelente treinador e tenho certeza que tudo que ele passa ali, chega no jogo, a gente faz e dá certo. Procurar esse empenho, essa dedicação, para tudo certo. E se tiver um próximo pênalti, Eric Bessa vai para a bola de novo? Sim, vou bater. Noite sim. Aí, portanto, o Eric Bessa, então, é um dos artilheiros do Marília, né? Tá com 4 gols, né, o Bessa, né? Quatro gols. Né? 4 gols o Bessa. É uma das referências do ataque do Alves Celeste. É um jogador realmente excelente para a divisão, faz a diferença e por isso é um titular absoluto, um dos líderes. Pode perder o pênalti, mas terá outras oportunidades para mostrar ainda mais seu valor dentro do Marília. Outro jogador também, só antes a gente chamar o Lucas Souza, já prepara aí, Nicolas, na ponta da agulha. Vou mandar um abraço para o nosso grande amigo de imprensa também, Thiago Giroldo, daqui a pouco à noite também. Tiagão é fera, hein? Interior esportivo também com o Thiago Giroldo, com o Vinícius, com o Luiz Carlos Júnior, né? Logo mais à noite, às 10 horas, é isso, né, Magrão? 10 horas do interior. Então, não deixe de acompanhar também tudo sobre o Marília. Mandar um abraço para o Edmarcos Fernandes, que eu tive a oportunidade de conhecer antes de eu sair de férias, né? Estava lá no ginásio Neuza Galete, naquela eliminação do Associação Dionísio Vaz para a ABB. Ele me pagou um refrigerante, eu paguei uma pipoca para ele, ficou tudo certo. Edmarcos, obrigado aí pela companhia, gente boa demais, sempre nos acompanhando aqui. Obrigado mesmo, boa noite. Está dando aqui uma boa noite para nós. Bom, o nosso outro entrevistado é o atacante Lucas Souza, predestinado. Entrou com poucos segundos em campo, fez o gol da vitória. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, Lucas. Ainda um pouco frio e fazer o gol que deu o empate ao Marília. Boa noite. Boa noite. Boa noite, verdade, né? Nunca tinha acontecido isso comigo, aconteceu a primeira vez. Não vê a vitória, mas o empate tá bom também. Bom, você que está nessa concorrência direta, né, por uma vaga entre os titulares, foi titular naquele jogo entre os reservas contra o Assisense, agora relacionado, entrou no segundo tempo marcando gol, já havia feito um gol lá em Assis também contra o Assisense de pênalti, quer dizer, não está tendo muitas oportunidades ainda como titular, mas tem servido de uma espécie de talismã, né, tem entrado e tem dado conta do recado, né, Souza? Sim, fico feliz, né, por ter até entrando nos jogos, metendo um gol e ajudando a equipe. Sei que a oportunidade vai vir na hora certa, né, da titularidade. Sei que no começo estava de titular, saí, mas estou treinando bem a semana e vamos buscar a vaga de titular de novo. E essa concorrência está complicada, né, porque chegou mais um atacante, né, o Paulo Henrique também, outro jogador que estava no comercial, quer dizer, já com os que estavam presentes, a concorrência vai ficando mais acirrada, a briga por espaço vai diminuindo, né? Sim, briga boa, né, sadia. Todo mundo vai querer jogar, então todos têm que treinar bem para não perder o espaço dentro da equipe. Você acredita que pelo fato de você jogar também atacante pelo lado, como centroavante, seja um diferencial em relação à concorrência com outros atletas? Não, antes que o professor me colocar, eu vou jogar, né? Apesar de eu sempre joguei de centroavante, mas agora que o professor também está utilizando de ponta, eu vou ajudar a equipe da melhor forma possível. Contra o Joseense, você entrou no lugar do João Férez, né? Fazendo um pouco mais centralizado, é isso, Lucas? Sim, eu joguei na Bebedouro também centralizado, todos os jogos, mas onde o professor me colocar, eu vou jogar da melhor forma possível, tentar ajudar a equipe. Bom, no outro jogo do grupo, o Guarulhos acabou vencendo o Rio Branco por 2-1, né? Talvez um resultado até surpreendente para muitos. Como que você está analisando esse grupo do MAC com Joseense, Rio Branco e Guarulhos? Não conheço muito a equipe do Guarulhos, mas nós jogamos dentro de casa, né? Tem que buscar os 3 pontos da melhor forma possível. Contra o Guarulhos, 8 da noite, então, é o jogo que o Marília não pode deixar passar uma vitória, né, Lucas? Sim, claro, dentro de casa não pode deixar passar os pontos, porque é muito importante, né, nessa fase também. Ganhar fora, tentar ganhar em casa e tentar ganhar fora também. Se não conseguir ganhar fora, um empate também tá bom. Predestinado, né? Entrou com poucos segundos em campo, fez o gol de empate do Marília contra o Joseense. É um jogador que a cada rodada vem buscando o seu espaço, né, Jota? Acho que uma hora ou outra ele vai acabar ganhando essa titularidade. O Breno acho que não fez um grande jogo, mas eu sinceramente eu acho que não é o momento agora de você fazer tantas mudanças, ainda mais, pelo menos na minha visão, do time como um todo. Foi muito bem contra o Joseense. Talvez não seja a hora de fazer mudanças, se você pensa diferente. O Lucas Souza, na verdade, como ele já disse no passado, né, jogou lá em Bebedouro, como um homem mais enfiado, como um homem de referência, não como um jogador de lado. Mas é importante
ele fazer essas duas funções, e também o Ricardo fica numa situação não confortável, né? Mas é bom saber que ele tem um cara que realmente tem sido um fator de desequilíbrio. Todas as vezes que ele entra, ele tem contribuído. Então, talvez não seja a hora ainda dele ser o titular, mas é um jogador do grupo, isso que é o que mais importa, né? Ok, bom, vamos agora ouvir então o treinador do Marília, né? Ricardo Costa, falando sobre esse resultado. Ele que voltou a São José dos Campos, o ano passado comandou o São José, jogou contra a Joseense, né? O rival da cidade. Falou sobre o gramado do estádio Martins Pereira, né? Que ele esperava estar um pouco melhor, não estava tão bom. Ele falou que do Abreuzão está melhor o gramado. E falou sobre esse placar de 1-1 e que poderia ter sido 3 pontos lá de São José dos Campos. Boa noite, Ricardo. Bom, boa noite. Foi um bom jogo nosso, sim. Acredito que nós criamos muitas oportunidades de gol, né? E enfrentamos um adversário também que soube jogar. Um adversário, apesar da pouca idade de alguns atletas ali, com nível bom, né? Apresentou um nível bom de futebol, tecnicamente. Mas nós criamos bastante oportunidade. Infelizmente, nós não conseguimos fazer o gol para sair com a vitória, mas eu acho que para uma estreia na segunda fase fora de casa, né, trazer um ponto também sempre é importante. Em relação ao nível de atuação nosso, eu acho que foi bom, né? Eu acho que não dá para falar que foi melhor, né? Eu acho que na parte ofensiva foi talvez a melhor, mas na parte do conjunto talvez não tenha sido do meu agrado também, né? Então, se eu já conversei com os atletas, acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Mas a parte ofensiva foi muito bem, mas a coletiva acho que faltou um pouco e a gente vai trabalhar para melhorar isso. No outro jogo do grupo, o Guarulhos acabou vencendo o Rio Branco, que em tese é uma das equipes consideradas favoritas, não só pela camisa, mas pelo investimento. Não só o adversário, não só o Rio Branco, mas tivemos numa primeira rodada de segunda fase vários considerados favoritos que não venceram, né? Francana, tivemos o Paulista de Jundiaí, quer dizer, alguns tiveram tropeços, inclusive nenhum dos times que estavam no grupo com vocês, né, com o MAC, venceu nessa primeira rodada. Tem algo de diferente, alguma avaliação que você faça nesse sentido, Ricardo? Eu já esperava, né, o equilíbrio nessa competição esse ano, está muito equilibrado, eu sempre falei isso, né? Esse ano parece que equilibrou muito as outras equipes, né? Então eu creio que está bem nivelado. Então vai ser muito difícil esse ano para todas as equipes. Nosso grupo é um grupo muito forte. Eu fui assistir Rio Branco e Guarulhos lá em Guarulhos. Vi um Rio Branco bem montado, um time forte, bom tecnicamente, e vi um Guarulhos. Eu jogo Guarulhos faz 5 anos seguidos. Eu acho que para mim é um dos melhores Guarulhos que a gente vai enfrentar. O time aguerrido, um time que realmente respeita a parte tática, foi muito bem na parte tática e ganhou no Rio Branco na parte tática, um time bem que recompõe muito rápido, que marca forte atrás da linha do campo e sai muito rápido. Surpreendeu o Rio Branco e acabou com a vitória, né? Mas eu creio que nós vamos ter que jogar muito, mas muito bem para poder vencer eles aqui dentro de casa. Sobre os reforços de última hora, né? O Tonton, também o Paulo Henrique atacante, o goleiro Leon, o que você pode falar desses jogadores? Bom, o Leon é um goleiro que já vinha sendo monitorado, né? E as negociações esfriaram um pouco, agora a gente conseguiu trazer ele. A gente precisava de uma peça para o gol, né? Para compor ali o elenco, o Ian e com o Geilson. O Everton, na verdade a gente tinha apenas 2 meias de origem e a gente precisava trazer mais um. O Everton apareceu, né, um meia que apareceu muito bem no Santos, enfim, a gente já conhecia ele de lá e acabou dando certo, né? E o Paulo Henrique era para ter vindo no início da pré-temporada, né? Não deu certo, o comercial ali no meio da competição começou a usar ele na Série A3, pelo menos para compor o elenco ali, né? É um bom jogador que a gente já conhece há algum tempo. Então agora deu certo, no finalzinho ali acaba dando certo. Na verdade o Paulinho que já tinha ido até pro Inter de Bebedouro, o Bebedouro não classificou e aí acabou vindo pra gente, para que a gente pudesse utilizar ele aqui. Aí, portanto, então, o técnico Ricardo Costa avaliando
o empate contra o Joseense, falando dos reforços também, né? Durante a semana a gente vai falar sobre esses jogadores que já estão à disposição do treinador, né? Inclusive na parte física, documental já desde a semana passada, mas talvez um ou outro já pelo menos fique à disposição do Ricardo para o jogo de sexta-feira contra o Guarulhos às 8 da noite no estádio Bento de Abreu. Jota, eu fui agora à tarde lá no Abreuzão, né? E conversei com o Ricardo Costa também em relação aos atletas que estavam no departamento médico. Lucas Lima ainda, acho que mais 1 ou 2 semanas, né, de recuperação, ele que já tirou o gesso, né, a imobilização no tornozelo direito, já tá caminhando normalmente, já fazendo trabalho específico. Guilherme Café, zagueiro, e também o lateral esquerdo Fernandinho já estão em reta final, naquela transição do departamento médico para o gramado. Ainda vão ser avaliados pela comissão técnica essa semana para ver se eventualmente um deles ou os dois possam aí ser relacionados para o jogo contra o Guarulhos, mas a tendência é um time repetido, aí, né? Uma escalação mantida para o jogo contra o Guarulhos, né, Jota? Até para poder dar corpo, né, Jorge? O treinador, quando tem a possibilidade de repetir a escalação, é um bom negócio, porque ele, na verdade, o treinador, quando começa a mudar muito, até entendo que, dependendo do adversário, você muda o esquema, muda o jeito de jogar, você utiliza o outro jogador, mas para se manter uma pegada, né, como a gente diz na gíria futebolística, é importante contar com um elenco sempre e ter aqueles que chegaram, né, que vão ser reforços, que vão ser a sustentação do time que vem jogando. Como você disse, em relação a esses que estavam no DM, eu acho que tenho certeza que o Lucas Lima, não só pela cabeça, né? Porque a cabeça é muito importante. O jogador tá focado, que ele realmente pode estar. Eu até imaginava que seria realmente de 4 a 6, mas essa recuperação pode ser abreviada. E é muito importante ter um cara quando tá afim, né? Todos os jogadores do Marília que estiveram no departamento médico, viajaram todos os jogos acompanhando a delegação, mesmo sabendo que não iam participar do jogo. Isso aí também traz mais firmeza, traz credibilidade para o grupo, porque eles começam a olhar nos olhos dos outros, né, e a se cobrarem, né? Então não tem aquela coisa que se ouve no futebol, tal história de trairagem, que o cara quer que o outro sifo, né, para ele poder ganhar alguma coisa. Então o Marília tem aqueles que estão jogando, estão torcendo para aqueles que estão de fora também estarem em condições de poder ir para o pega, né? Tá certo, Jota. Infelizmente estamos chegando ao final, né? O papo tá bom aqui, a conversa tá boa, mas o programa está se encerrando. Antes de encerrarmos, então, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Jota. Muito legal, foi a primeira vez que eu fiz um programa de TV com você, então eu agradeço demais a sua presença aqui, contribuiu demais para as nossas informações, para os seus comentários. E fique à vontade para voltar mais vezes e fique à vontade também para mandar seus abraços, viu, Jota? Tá bom, obrigado, Jorge. Obrigado ao Ronaldo, que não está presente aqui, mas também já me deixou de portas abertas aqui a casa. Assim que a gente tiver alguma coisa para acrescentar, a gente vem aqui com todo o prazer para poder falar assim, porque o Marília faz parte da nossa vida já há muitos anos. Revele aí quem que é o abraço misterioso que você vai dar hoje. Tchan, 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 tchan. A quinta de Beethoven, tem aí para... ele já faz parte da história, chama-se o senhor Abdala, mas eu prefiro o senhor Ica. Ica, obrigado. Abraço para você, Ica. Abraço também ao Tiaguinho Girodo, que é um cara parceiro, nota 10. Tá certo. Bom, antes de encerrarmos os abraços aqui, o Gustavo Zílio está nos acompanhando lá de Sorocaba. Obrigado, Gustavo, pela audiência. O Alex Silva, nosso amigo de imprensa também. Alecão? Alex está conosco aqui. Meninão, toma jeito, hein? Sim, Martins Bandeira mandando boa noite, Jorge. O Ronaldo não está hoje, o Martins. O Ronaldo assistiu inclusive a final da Copa América. Foi pé quente, o Brasil ganhou lá. Está lá no Rio de Janeiro, está aproveitando a praia. Jorge? Até que enfim esquentou, né? Porque com o São Paulo tá duro, né? Tá difícil, mas está lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Martins. Mandar um abraço também pro Edmarcos Fernandes aqui também. Está dizendo que está agradecendo aqui pelas notícias do esporte e a todos que nos acompanharam. Programa com a bola toda. Vou mandar mais um abraço rapidinho. Vai lá, dá tempo, Jorge. Alô, Carlão do Abreuzão. Carlão sabe tudo do Abreuzão, hein? Tudo e mais um pouco, né?
Obrigado, Carlão, pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, então, nessa edição de segunda-feira, dia 8 de julho. Amanhã, feriado, não teremos o programa, mas na quarta-feira retornaremos com todas as informações do Marília e do esporte para você. Tenham todos uma boa noite, bom feriado e até quarta-feira.